River Plate volta a carga por Aníbal Moreno e o Palmeiras já definiu o preço para vender. Tem também jogador oferecido ao Palmeiras. Vamos trazer todos os detalhes aqui para você. E o Bruno Fux, a situação dele está resolvida. E vamos trazer também os detalhes aqui da negociação, como que ficou resolvido aqui esse negócio com o Galo. E o plano de 400 milhões em vendas do Palmeiras. Como que o Palmeiras vai fazer para bater essa meta em 2026. Vamos junto para todas essas informações. Antes de tudo, você que já nos conhece, por gentileza, eu peço que já de antemão você já deixa aquele like maroto para a gente, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Você que já é de casa, já conhece nosso trabalho, já é inscrito, é muito importante que você que acompanhe o nosso trabalho dá essa moral para a gente. Já você que não conhece o nosso trabalho, cara, fica até o final do vídeo. Aí sim, se você curtir, você dá o like e se inscreve, que também vai ser muito importante para a gente. Mas só se você curtir o vídeo, beleza? Vamos começar aqui o plano do Palmeiras em 400 milhões em vendas para 2026, que é um plano ousado. O Palmeiras colocou isso no orçamento, quase 400 milhões de reais só em venda de jogador. Aí você pensa, pô, mas não tem mais Endrick, não tem mais Estevão, como que essa conta vai fechar? A lógica do Palmeiras para bater essa meta é a seguinte: nos últimos anos o Palmeiras virou uma máquina de vender jogador caro em 2025. Por exemplo, a previsão era bater ali na casa dos 300 milhões e já passou de 400 milhões em vendas antes mesmo do ano acabar. E para 2026, esse cenário ele muda. Não tem aquele astro pronto para o Real Madrid, não tem aquele astro pronto para o Chelsea, mas tem alguns ativos médios que somados eles podem chegar a esse número. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Porcentagem de revenda de jogador que já saiu, tipo o caso do Kevin, que rendeu uma bolada para o Palmeiras numa transferência direta para o Fulham, e tem as possíveis saídas de caras como o Aníbal Moreno, o Mikael, Benedetti, Riquelme Felipe e até mesmo o Luigi. E claro, sempre tem o assédio europeu em cima do Alan, do Flaco Lopes e do Vitor Roque. Então hoje, a ordem dentro do Palmeiras é não vender as principais peças agora. A ideia é segurar o Roque e o Flaco, pelo menos até a Copa do Mundo, porque uma boa Copa, às vezes, muda completamente o patamar de preço. Enquanto isso, o Palmeiras tenta equilibrar aí a conta, vendendo quem está em baixa, quem virou reserva, ou quem está com o mercado forte lá fora. Mas ainda não é intocável, né? O Palmeiras trabalha com essa possibilidade. Então, o plano do Palmeiras hoje é vender volume e oportunidade. Não num único craque, igual o Palmeiras fez no Endrick, fez no Estevão, e usar isso aí para manter um elenco forte e competitivo, que é assim que o Palmeiras consegue, por exemplo, competir hoje com o Flamengo. E, enfim, essa é a estratégia para 2026. A gente não vai ter uma porrada, né? Aquela paulada grande de venda que você tu coloca 200 milhões numa única venda no bolso. Talvez o que mais chegue perto disso é o Alan. Mas o Palmeiras deve fazer vendas picadas aí para faturar em 26. É por isso que o trampo com a base tem que ser tão valorizado, né, do João Paulo Sampaio, porque você consegue, mesmo que você não tenha um cara muito absurdo, igual foram os dois aí, você consegue fazer uma grana, né? A gente tem um exemplo de anos atrás aí do Barcelona que dependia muito da base e teve safras absurdas. Quando essas safras começaram a diminuir a qualidade, eles sofreram um pouco, né? Hoje que tá realmente se recompondo aí. Então o Palmeiras talvez passe por isso agora, de não ter realmente aquele cara de muito peso, mas trabalhar aí realmente com a quantidade. E aí a gente vai ter que se acostumar com os meninos que sequer jogam no profissional. A gente já reclama dos caras que jogam pouco, né? Os caras que têm oportunidade, talvez a gente veja cada vez menos. Talvez eles nem cheguem a jogar mesmo no profissional, como já acontece isso, né? Mas alguns outros aí a gente pode ter simplesmente igual, acho que o Gilberto, né, que eu citei, o Gilberto não teve oportunidades e talvez, não sei como que vai ser agora em relação à Copinha, mas talvez ele seja um cara que vai embora, que tem uma proposta boa sem mesmo a gente ver ele jogar. É ruim isso por um lado, mas, né, para conseguir se manter saudável aí financeiramente precisa acontecer. Eu disse isso em relação ao brasileiro do ano passado, que se não tivesse o Palmeiras na vida do Flamengo, o Flamengo teria ganho de braçada. E o Flamengo, se não tivesse também na vida do Palmeiras, o Palmeiras teria ganho de braçada. Então a gente meio que isso. Se não tivesse um Flamengo, talvez a gente poderia trabalhar com mais calma essa questão de vendas. Mas como tem, né, um time aí sobressaindo muito financeiramente, você tem que dar seu jeito para acompanhar mesmo. E vale ressaltar aqui, né, a multa do Alan para o exterior, que eu até mencionei aqui, mas não falei o valor exato da multa. O Palmeiras tem uma multa hoje
de 100 milhões. 100 milhões é a multa, 100 milhões de euros, tá? Só lembrando isso. 100 milhões de euros, que é 647 milhões de reais para clube do exterior. Isso dá para o Palmeiras uma margem para negociar se aparecer proposta nova, né? O Palmeiras consegue trabalhar com isso. E ainda falei também, mencionei do caso do percentual das negociações, que foi o caso do Kevin, que ele saiu do Shakhtar Donetsk da Ucrânia para o Fulham e ele gerou aí para o Palmeiras 22,3 milhões para o Palmeiras, só se tratando de essa porcentagem que o Palmeiras tem, né? Esse percentual em negociações que o Palmeiras deixa. E vamos falar aqui da nossa próxima notícia, né? E vamos falar de Bruno Fux, ele que ganhou um contrato longo no Palmeiras, ele é jogador do Palmeiras em definitivo. O Palmeiras avisou o Atlético Mineiro que vai exercer a opção de compra e já acertou com o zagueiro aí um contrato até 2029. Números rápidos aqui para você entender por que o Palmeiras bancou essa compra. Bruno Fux fez 44 jogos em 2025, 31 como titular, teve 3 gols. Juventude Bragantino LDU, naquela noite gigantesca de Libertadores, 70% de vitórias quando ele estava em campo, melhor índice do elenco do Palmeiras. Ele chegou por empréstimo numa negociação que envolveu a ida do Caio Paulista para o Atlético Mineiro. Ele começou como reserva do Gomes e do Murilo, foi ganhando espaço, pegou sequência de titular na zaga e ainda virou um coringa, hein? O Abel usou ele como segundo volante, ajudou na saída de bola, na construção ali, e o Palmeiras paga algo em torno de 4 milhões de euros pela compra definitiva, valor acima do que o Galo pagou para o CSKA na época. E o que o Palmeiras aposta aqui, que ele é peça para várias temporadas, ele vai reduzir a necessidade de gastar uma fortuna aí em um zagueiro pronto no mercado, ele dá flexibilidade até tática para o Palmeiras, né? Ele pode jogar na zaga, pode jogar de volante, linha de 3, pode fazer saída de 3, com ele por dentro. Ele é um cara para defesa ali no sistema defensivo muito completo. E o próprio Bruno Fux, né, cravou publicamente que ficar no Palmeiras era uma meta pessoal dele em 2025. Ele se adaptou bem, o elenco abraçou ele, né? Comissão, a torcida também gosta dele, e agora ele entra em 2026 já como parte da confiança do Abel, né? Isso é muito importante e dá para se dizer que aí foi acertado, né? Realmente aí o Bruno Fux, ele foi um baita de um acerto. E acredito eu que seja titular em 2026, boa parte, né? A gente fala muito de contratação de zagueiro, a gente tava falando do Nino, falou de outros caras aí, mas é impressionante, se a gente tivesse o Murilo jogando bem, a gente não estaria tão preocupado assim, porque você pensa Gomes, Murilo e o Fux aí você talvez dá oportunidade para alguém da base, ou daí você pode contratar um zagueiro mais barato, porque daí realmente para compor, porque assim, Fux, Gomes e Murilo, qualquer um que jogar ali de dupla, os 3 bem, mano, tá sensacional. Ou jogar os 3, né? Só que quando você joga com 3 zagueiros, você precisa ter mais peças para reposição. Mas passa muito por esse mau momento do Murilo, essa necessidade também de adquirir o Fux e essa necessidade de adquirir outro zagueiro, porque nomes, no papel, a gente tá bem, né? O problema é realmente que esse ano que foi triste, né? A parte defensiva, a gente falou muito do Carlos Miguel na reta final, que fez alguns jogos aí com recordes de defesa, e é legal que ele fez, que a boa notícia é o Carlos Miguel, mas a má notícia é que ele teve que fazer esse tanto de defesa, inclusive no jogo contra o Juventude, né? Então, eu acho que em 2026, uma das paradas mais importantes aí do Abel é retomar essa confiança defensiva, que antes a gente até chegou a questionar se o Abel era retranqueiro, hoje não dá nem para falar isso, porque a gente nem tem essa retranca, nem tem essa segurança defensiva mais. Né? Exatamente, enfim, é um cara muito importante para o elenco, vai agregar, o Palmeiras tinha que exercer essa compra e agora o Palmeiras também segue aí firme no mercado, não é descartado a contratação ainda de um outro zagueiro, porque o Mikael também deve sair, então ainda pode ter novidade na defesa, então o Palmeiras pode construir aí o seu sistema defensivo com outro jogador diferente, viu? E antes da gente ir para a nossa próxima notícia, deixa eu falar rapidinho de quem tá bancando a resenha aqui, que é a KTO. Seguinte, ó, final de Copa do Brasil, meu irmão. Ontem teve Vasco e Corinthians, empataram 0-0, né? Deu bom. Ontem foi um dia feliz pra gente, tanto com o PSG quanto com o Vascão, que vai decidir no Maracanã. E a KTO tá com aquela promoção para você brincar sem se arrebentar. É o seguinte, ó, você faz uma aposta de R$10 ou mais no próximo jogo aí do domingo, na final da Copa do Brasil, lá no Maracanã, com uma odd mínima de 1,80 e você ganha R$10 em apostas grátis, independente se o resultado bateu ou não. E para participar é muito simples, ó, vai surgir um QR Code aqui na tela, tanto um QR Code quanto o link fixado nos comentários,
E aí você vai abrir a tua conta na KTO. Entra lá agora, tanto no QR Code quanto no link fixado. Abriu a tua conta na KTO com o QR Code ou com o link, com o nosso link, você vai lá na aba promoções, procura lá R$10 em apostas grátis para você. Você achou lá na aba promoções, você clica em aceito participar, aí você faz ali a tua múltipla ou a tua aposta para secar nesse Vasco e Corinthians, e lógico que eu tô fechadão com o Vasco para ser campeão, e quando esse bilhete for resolvido, ganhando ou perdendo, cai aí R$10 de free bet na tua conta. E lembrando, hein, é uma aposta só por pessoa, promoção para maiores de 18 anos, e sempre jogue com responsabilidade. Não vai fazer loucura, porque é final. Fechado, meus amigos? Agora vamos para nossa próxima notícia. Tamo junto, KTO, brigadão, é a promoção Aposte e Ganhe da KTO. Vamos falar de Aníbal Moreno, o Aníbal Moreno que está na mira do River, e o Palmeiras já decidiu um preço aí para negociá-lo, mas não é liquidação não, viu? Vamos falar da novela agora do meio de campo, que é o Aníbal Moreno. O que tem de concreto no momento, tá? Ele foi comprado em 2023, 7 milhões de dólares junto ao Racing. Ele fez 117 jogos pelo Palmeiras. Em 2025 ele foi até convocado para a seleção argentina, ou seja, ele não é qualquer um, não é qualquer jogador. Mas ele terminou a temporada em baixa, terminou a temporada irreconhecível como reserva. E nesse cenário o River Plate foi atrás, fez sondagem, conversou ali inicialmente, entendeu o perfil e quer saber os valores. Não tem proposta oficial na mesa, mas tem um interesse real do River de levar o Aníbal Moreno. Do lado do Palmeiras, a linha aqui é bem clara. Não existe vontade de fazer uma queima de estoque. O Palmeiras vai esperar, né, e vai querer uma compensação financeira. Se for para vender, o Palmeiras quer, no mínimo, recuperar esses 7 milhões de dólares. E, de preferência, ganhar aí uma gordura, até conseguir negociar por mais, porque por mais que ele tenha terminado mal a temporada, ele acumula uma convocação aí para a seleção argentina, né? Então talvez isso pode ajudar a jogar, ainda mais contando inflação também, você pode jogar o passe dele um pouco para cima. E se não vier uma proposta considerada boa, o Aníbal ele se apresenta normalmente para a pré-temporada de 2026. Então hoje o clube vê assim, para essa função tem o Emiliano Martínez, reforço de 2025, também com essa permanência dele está projetada, não deve ser negociado, pelo menos por enquanto. O Bruno Fux, que pode ser improvisado em alguns jogos específicos, e se o Aníbal sair, ele abre espaço para buscar um primeiro volante até mais marcador, perfil que o Abel vem pedindo desde a final da Libertadores, né? Então o River sondou, ele está no radar, o Palmeiras escuta, mas não tem pressa. O negócio só anda se tiver uma grana realmente de clube grande. Não vai ser aquela troca do tipo, vai Aníbal, vai, sai fora. Por mais que dê vontade, né? Do tanto que ele falou, que ele falhou esse ano, por mais que dê vontade, acho que é isso que mais me decepciona, né? Porque é um bom jogador, né, cara? É um bom jogador, é um cara, ninguém... Cara, você não passa na rua e fala, vamos jogar na seleção argentina, né? Mesmo caso do Murilo ali, só que com falhas mais graves, né? Que se não tá com essa questão mental, essa baixa de produção, a gente nem tá falando de camisa 5, né? A gente teria o Aníbal Moreno ali, o Emiliano Martínez no banco e ainda podendo ter o Bruno Fux adaptado, ou agora com o retorno do Evangelista, o Evangelista às vezes fazer ali também, né? Quando necessário, porque ele é mais o 8. O problema é isso, né? O cara realmente parece que esqueceu como joga futebol. E é doido que, às vezes, no mesmo jogo que ele erra, ele tem alguns lampejos de bom jogador, né? Ele é aquele cara que erra o jogo inteiro. Não, ele pega uma bola, ele toca de lado, ele rouba umas bolas absurdas e, de repente, ele faz uma cagada muito grande. Mas eu não sei, né, se vale continuar com ele para tentar se recuperar, mas com certeza, também se não vier uma proposta legal, não tem por que se desfazer do cara, vai mantendo ele aí, às vezes o cara consegue se recuperar, o Abel já recuperou muitos jogadores, já insistiu em jogadores que também não se recuperaram, né, então tem esses lados aí, mas o Aníbal é muito bom jogador, realmente fica muito claro o quanto essa parte mental pesa no futebol, né, se a galera ainda acha que não precisa ter psicólogo no clube, que o jogador não precisa se cuidar mentalmente, acho que o Aníbal é um bom exemplo disso, que é o cara que pegou a seleção argentina, tem uma qualidade absurda, no mês ele tá jogando muito, no outro mês ele simplesmente, né, esquece. Eu lembro muito, que aí também a parte técnica é um pouquinho abaixo, mas o Borja, era assim, o Borja ele pegava a confiança, meu Deus,
gol todo jogo, e fazia gol de todo jeito. Ele errava um lance, acabou o Bor, né? Não sei o que acontecia. Ele errava um gol ali na pequena área e tal, já era. Aí era 3 meses só fazendo cagada. O Aníbal tem um pouquinho disso, velho. Nossa, eu acho que a boa confiança do Borja dava baixa mesmo, porque o que ele errava de gol era brincadeira, hein? Meu Deus do céu. O que ele errou de gol no Palmeiras, eu vou te falar, cara. O Borja fazia o fulano passar nervoso mesmo. Mas do Aníbal Moreno é um negócio muito complicado de você cravar, né? Ele tem que ficar, ele tem que. Porque o que ele errou esse ano, ele tem que jogar muita bola, né, cara? Ele tem que jogar muita bola para compensar tudo que foi feito em 2025. Porque ele erra em jogos. Basicamente nos jogos mais decisivos nossos, né? Ele erra na Copa do Brasil, que ele dá a cabeçada, ele erra no Palmeiras e Flamengo, lá no Maracanã, que ele erra ele dá a bola pro Pedro, aquilo ali é desatenção, né? Tem que fazer. Ele dá a bola pro Pedro e depois ele erra também no Palmeiras e Grêmio, que, cara, vai saber, se a gente ganha aquele jogo ali, a gente tava na briga pelo título também, poderia acontecer, né? Mas enfim, ele teria que jogar muita bola para permanecer. A tendência é que não fique, mas é sempre bom lembrar que é um bom jogador. Deixa aí nos comentários, cara, o que você pensa? Você venderia Aníbal Moreno? Tem que ir? Dá para recuperar? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião aí. E vamos falar agora de jogador oferecido ao Palmeiras. O Brenner, ex-São Paulo, ele foi oferecido ao Palmeiras, plano B aí para o ataque. Fechando agora as nossas informações de mercado aqui, falando de ataque, que é o Brenner. Cria do São Paulo, ele foi vendido em 2021 para o Cincinnati da MLS e depois comprado pela Udinese da Itália por cerca de 10 milhões de dólares. E no São Paulo, ele estourou num curto período de gols ali, ele fez muitos gols. Na MLS, ele tinha 27 gols em 72 jogos. E aí ele chamou a atenção da Europa. Na Udinese, ele não engrenou do jeito que estavam esperando e ele acabou emprestado de volta para o Cincinnati, onde ele encerrou essa última temporada, aí, essa última passagem dele, com 10 jogos, 6 gols e 1 assistência. E o Brenner foi oferecido ao Palmeiras. O Abel ele quer uma opção de ataque para rodar ali com o Flaco Lopes e o Vitor Roque. A diretoria olha com calma, porque além de salário europeu, ele ainda tem contrato com a Udinese até meados de 2028. Então, talvez seja aquele modelinho que o Palmeiras goste, que é o famoso empréstimo. Você trabalha com empréstimo, com opção de compra. E sempre lembrando aqui alguns pontos, né, do Brenner. Ele tem 25 anos, idade boa até para revenda, né? Experiência em 3 mercados, Brasil, Estados Unidos e Europa. Joga por dentro como 9, joga entre linhas e, lógico, dependendo do esquema, onde ele pode atuar aqui. Custo não é baixo, mesmo que ele viesse por empréstimo. O Palmeiras já tem uma folha pesada aí, né, de salário em ataque. O histórico recente é de pouca sequência na Itália. Enquanto isso, o Palmeiras admite aí que o Bruno Rodrigues deve sair em 2026, provavelmente por empréstimo aqui dentro mesmo do cenário brasileiro, Mirassol, Chapecoense, o que abre aí mais um espaço no setor ofensivo. Então hoje o Brenner está assim no radar do Palmeiras, foi oferecido, está bem avaliado, não tem proposta e o clube está estudando se vale investir nele ou em outro perfil de atacante para comprar o trio ali com Flaco e Vitor Roque. Cara, o que você pensa a respeito? Eu não aguento mais a aposta. Pode ser que ele seja um bom jogador, mas eu não aguento mais o Palmeiras ir buscar jogadores que ninguém tá nem lembrando mais. Ele pode ter tido uma boa passagem no São Paulo? Pode, mas não tá falando de 2021, jogador da MLS, ele segue o padrãozinho que o Palmeiras estava buscando nos últimos anos e não me agrada nem um pouco. Pode ser um bom jogador, repito, mas dado o padrão, dado o que vem acontecendo, dado a salada que vem acontecendo com a gente nos últimos anos, né? O mar de erros, eu não iria para cima, não contrataria. Ele me lembra um pouquinho o caso do Lázaro, né, cara? O Lázaro surge ali numa qualidade ali no Flamengo, acaba indo para a Europa, não dá certo, depois volta, empréstimo e tal. Ele surgiu no São Paulo e eu me lembro muito bem, ele com o Fernando Diniz falando para ele que ele ia decidir o jogo, ele entra e faz um gol contra o Corinthians, e aí naquela reta do Brasileirão ele foi muito bem, eu não lembro se ele chegou a ser artilheiro ou um dos artilheiros do São Paulo na época, e depois ficou rodando, né, cara? E o próprio São Paulo, ele também foi oferecido ao São Paulo nessa reta, nas últimas semanas. Então eu sinto que é meio que talvez até o próprio empresário que tentando fazer o cara dar aquela engrenada na carreira que esperava ele dar lá no começo e não foi. Então aí o cara começa a oferecer para todos os clubes que precisa mexer ali no ataque. Se fosse um valor baixo, até fala, pô, legal, vim, até
pensando em ser reserva mesmo, ali nessa opção aí do Bruno Rodrigues, reserva do Vitor Roque. Ele, inclusive, tem até um jogo meio parecido com o do Vitor Roque, mas se tiver que gastar muita grana aí não vira. Realmente, já pensa em outro jogador, um cara já mais pronto. Ele seria uma aposta já cara e já mais velho, por mais que 25 anos é uma idade boa para revenda, mas não é uma idade boa para aposta, né? E aí eu acho que realmente pode trabalhar mais pensando na base. Se fosse barato, eu falo que é até um jogador que me agrada, mas pensando em alto custo aí, já acho que não compensa, não. A gente tá falando aí de Aníbal Moreno, vou até dar uma sugestão, né? Fala, mas o pessoal vai falar, pô, se você não aceita o cara, você aceita quem? Quem que você aceitaria? Se o Palmeiras ainda tiver nessa proposta de apostar, né? Eu, por mim, tentaria buscar ou um jogador pronto. Já falei até de Gabriel Jesus, tudo bem, a situação é difícil. Ele, inclusive, estreou pelo Arsenal comendo a bola. Provável que não queira voltar agora. Mas um cara, por exemplo, interessante, já que o Palmeiras está tratando de negociar o Aníbal Moreno com o River Plate, tem um atacante lá no River chamado Facundo Colídio. Eu gosto dele, acho ele bom de bola e seria um jogador interessante para utilizar no Palmeiras. Ele é um moleque de 25 anos, moleque não, vai, 25 anos, 1,80 m, ele já jogou na Inter de Milão, né? Ele já foi adquirido ali pela Inter de Milão, então ele tem uma certa experiência, já passou ali por base de Boca Juniors, Inter de Milão, depois foi para o River Plate em 2023, então é um garoto que o Palmeiras poderia utilizar. Você tem alguma sugestão de contratação, cara? Acho que tem algum nome que o Palmeiras poderia ir atrás? Cara, teve um mano que rodou um tempo atrás, que é o Brian Rodrigues, né? Nunca mais ouvi, assim, falar nele no mercado, acho que umas 2 janelas atrás, que me parecia interessante, assim. Mas, assim, é difícil, né? No mercado brasileiro mesmo. Ontem, por exemplo, eu até comentei no Twitter lá, assistindo o Corinthians e Vasco, que Andrés Gomes, ele é muito bom de bola, assim. Ele é muito rápido, muito forte fisicamente, mas também ele toma umas decisões erradas. É complicado essa posição aí do cara que joga na ponta, né? Que o cara ele é muito rápido e tal, só que às vezes a tomada de decisão dele deixa a desejar, e os caras que têm essa tomada de decisão com mais qualidade geralmente são absurdamente caros, né? Mas o que eu lembro do Brian Rodrigues falando dele assim é que ele já era um cara mais maduro com a bola no pé, assim. Não era aquele atacante só de velocidade, era um cara que também tinha qualidade no passe, qualidade na finalização, né? Mas é difícil. Olhando para o mercado brasileiro, realmente é complicado, porque os caras que são muito bons, assim, dificilmente sairão dos clubes deles, e os caras mais abaixo, a gente já vai ficar com esse torcer o nariz, assim, igual foi o próprio Brenner, né? Então tem também um outro jogador chamado, acho que é Lucas Beltrán, da Fiorentina, ele também é argentino, joga muita bola. Pode ser, enfim, solução interessante para o Palmeiras tem no mercado. Então o Palmeiras teria que pensar, né? Não é Fiorentina, ele está no Valência agora, se eu não me engano. Se eu não me engano, não sei se ele está emprestado para o Valência, mas é um bom jogador também. E, enfim, o Palmeiras tem opção no mercado para olhar melhor, para contratar uns jogadores prontos. Enfim, o Brenner pode ser um bom jogador, mas não me agrada. Quero saber de vocês. Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Brenner caberia no Palmeiras? Vocês trariam um outro jogador? Deixa nos comentários aí para a gente trocar aquela ideia a respeito de mercado, né, de contratação, porque o Palmeiras precisa correr. Lembrando que Paulista começa no dia 11, você tem Brasileirão começando no dia 28, então o Palmeiras precisa abrir a carteira e pelo menos ir costurando seu elenco logo. E a janela, o que se diz, né, a janela de contratações desse mês deve ir ali até março, abril. Tudo bem, tem tempo, mas quanto antes você conseguir fazer a sua montagem de elenco, melhor, né? É muito mais satisfatório para o time, né, cara? Tem o exemplo do Vitor Roque, tudo bem que foi uma situação diferente, mas ele chega já na semifinal do Paulista, que é o primeiro jogo dele lá contra o São Paulo, que ele tem até o pênalti lá, que ele sofre, e aí depois ele demorou um pouquinho para engrenar, né? Então, assim, às vezes, se tivesse tido a oportunidade de trazer no começo do ano, ele já chegaria ali na reta final do Paulista já voando. Então, quanto mais cedo, melhor, e exatamente por essa novidade aí do Brasileirão aqui já começando, né? Daí depois começa a Copa do Brasil, depois começa a Libertadores, aí é um jogo atrás do outro. Se você não tiver com o time encaixado, né, a parada já começa a andar e você fica para trás. É isso, senhores. O que vocês pensam a respeito? Trouxemos aqui para vocês 4 notícias. Falamos da meta do Palmeiras, como o Palmeiras pode bater esses 400 milhões. Falamos também de Bruno Fux, Aníbal Moreno
E também agora sobre o Brenner oferecido ao Palmeiras. O que vocês pensam a respeito aí dessas notícias? Se tem algum assunto que você queira comentar no vídeo, deixa aí nos comentários, que é muito importante pra gente. A gente tá sempre olhando aqui. Difícil responder todo mundo, tá? Mas a gente tá sempre de olho aqui acompanhando os comentários de vocês. Valeu? Tamo junto. Brigadão pela sua audiência, pela sua paciência. E nós voltamos aqui a qualquer momento com um novo vídeo.